da língua, com outros componentes, né? Que tenhamos um excelente dia e uma ótima TPC, tá? Gente, é claro que eu não ia deixar de falar, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Passe por lá, deixe o seu like pra gente, ative o sininho e recebam as notificações, tá bom? Beijo, até. Estou passando a palavra para você, Lei. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos em mais uma TPC. Vamos falar um pouquinho do projeto Hora da Leitura e da associação aí, do entrelaçamento das habilidades de língua portuguesa com os outros componentes da área. Aí, aqui a nossa pauta, então, o projeto Hora da Leitura, e agora, iniciando com a leitura de uma crônica de Rubem Braga. Meu ideal seria escrever. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: mas que história! Mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro, sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse, e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras. E fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho, dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua
de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que, por sinal, começara a contar assim: ontem ouvi um sujeito contar uma história e eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto, sozinha, naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Então aí, né, essa crônica do Rubem Braga, elas sempre são reconhecidas pela objetividade, o autor usa de maneira clara e espontânea palavras simples, os textos curtos, né, para falar sobre situações corriqueiras, né? Sempre tem uma tendência ali para apresentar o amor do autor, a vida simples, a vida dos humildes, dos sofredores, abordando os assuntos do dia a dia aí. E por que o autor queria escrever uma história engraçada? Para dar um motivo, né, para levar um motivo para as pessoas sorrirem. Então, que a leitura consiga ser isso, né, que ela ajude a levar um pouco de alegria aos nossos alunos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Fica até como sugestão a leitura de contos e crônicas para o projeto Hora da Leitura. E a justificativa desse projeto, né, é que a leitura acrescenta vida à nossa existência, solidifica o processo de aprendizagem. Então, o aluno deve perceber que a leitura é a chave para o conhecimento e que é dever da escola propiciar esses momentos, né, que despertem o gosto pela leitura. E o resultado vai ser o quê? O domínio da leitura, escrita e mais autonomia e participação na sociedade. Então, os objetivos aqui do projeto, se alguma escola precisar, nós temos um modelinho aqui apenas como sugestão de projeto Hora da Leitura, certo? Que cada escola poderá adaptar com as leituras de acordo com o acervo aí da sala de leitura da sua escola, de acordo com as necessidades, né? Que os outros professores, né, possam opinar ali, direcionar a leitura, se for o caso. E aqui algumas orientações, né, que já foram faladas em reuniões sobre a sala de leitura, né, que seja respeitado o distanciamento, a higienização das mãos antes de manusear os livros. Os livros precisam esperar 72 horas antes de serem colocados no acervo novamente, né, a permanência de máscara. E lembrando também que os estudantes não podem compartilhar objetos e materiais pessoais, assim como nas outras salas. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o entrelaçamento das habilidades de língua portuguesa com os outros componentes curriculares. Lembrando, pessoal, que todos os componentes curriculares podem dar esse apoio agora à língua portuguesa e matemática. Às vezes a gente pensa que está distante, mas na apresentação das habilidades, todos os componentes aí conseguem trazer algum conteúdo ligado às habilidades de língua portuguesa. Então, aí, um exemplo de uma habilidade. Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. Tem algum componente que não usa essa habilidade? Ou tem um componente, uma disciplina específica que você fale assim, essa habilidade é só de tal disciplina? Não, né? Então, todos nós podemos fazer esse trabalho, pedir apoio ali para os outros componentes, para outras áreas, certo? Essa habilidade, por exemplo, ela está na disciplina de inglês, componente curricular em inglês, mas ela se encaixa em todos,
Mais um exemplo de habilidade. Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas de modo reflexivo, ético e responsável. Mais um exemplo de habilidade que está no currículo, mas que contempla todos os componentes. Então, essa, por exemplo, está em arte. E mais uma, colocamos aqui como exemplo apenas da nossa área, mas as habilidades aí contemplam conteúdos de todos os componentes. Então, aqui, mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. Então, mais um exemplo só para nós contextualizarmos como é possível esse trabalho interdisciplinar. Então, essa aí, por exemplo, está em educação física, mas também é uma habilidade que contempla todos os componentes, certo? Agora eu passo a palavra para a Josi. A Josi vai apresentar mais um pouquinho para vocês sobre o entrelaçamento das habilidades. Passo a palavra. Obrigada, Lê. Bom dia novamente. Então, nós vamos agora apresentar um pouco sobre a planilha de correção do simulado SARESP, que foi realizado aqui pelo Núcleo Pedagógico, que foi elaborado, aplicado nos dias 1º e 2º de setembro, né? E com esse resultado em mãos, nós tivemos na semana passada uma orientação técnica aos professores coordenadores, professores de língua portuguesa e matemática, né? Um de cada escola representando, onde a gente já falou sobre o resultado desse simulado que foi aplicado, e hoje agora fazendo um alinhamento com todos os professores para que chegue assim a todos vocês o resultado, nós vamos falar um pouco então da elaboração desse simulado, do resultado dele e o que ele impacta para nós agora no nosso trabalho, no trabalho de vocês aí nas unidades escolares. Então, antes de começar apresentando este resultado, eu, assim como eu já falei na orientação, eu quero reforçar aqui novamente, né, a nossa surpresa com relação a esse resultado em língua portuguesa. Né? Foi um resultado assim que superou as nossas expectativas aqui na diretoria de ensino, por conta do contexto mesmo de pandemia que nós estamos vivendo, né? Do contexto de que os alunos estão trabalhando em casa com um número menor, um volume menor de atividade, né? Com atividades assim mais de suporte, de habilidades mesmo de suporte às habilidades essenciais. E como vocês, professores, puderam observar, esse simulado, ele foi construído com questões do banco do SARESP, com habilidades assim, com questões do nível fácil, médio e adequado para os 9º anos e 3ª série. Então, foi uma prova, foi um simulado que dentro do nosso entendimento ele estava num nível bem difícil para o contexto do que nossos alunos estão vivenciando. E ela estava também bastante extensa, porque nós pensamos em colocar todos os gêneros textuais que são trabalhados também ao longo do segmento, como é cobrado na avaliação do SARESP mesmo, aonde todos os gêneros que são trabalhados em todo o segmento, seja no Fundamental 2, no ensino médio, eles estão presentes ali na prova do SARESP. Então, para que a gente tivesse um resultado mesmo bem real, nós elaboramos essa prova, então, pensando em todos esses quesitos que são pedidos lá no SARESP. Por isso que vocês puderam observar que tinham questões de literatura, né, de gramática, de entendimento de texto, reconstrução textual, e com isso nós tivemos, então, o resultado que vou apresentar para vocês. O resultado somente da diretoria de ensino, né? Vocês receberam o resultado por escola também,
Então, vocês têm esse resultado que está sendo apresentado aqui, de cada uma das escolas de vocês. Qual que foi o desempenho das turmas de vocês, as habilidades que demandam um trabalho maior neste momento, né? E esse resultado que está sendo apresentado agora é o resultado da diretoria de ensino. Então, vou ampliar aqui para que vocês possam ter uma noção, né? Das questões. Então, comentando a questão 18, que é aquela de literatura sobre o modernismo, teve o menor percentual de acerto, né? E a questão 11 também, que teve 30%, né, de percentual de acerto, bastante, que é da habilidade 17, que historicamente aqui na diretoria, essa habilidade já é uma das que tem o menor desempenho, que é a habilidade em que o aluno precisa organizar em uma dada sequência dentro de um texto as preposições defendidas pelo autor em um texto argumentativo. Então, ele precisa selecionar ali os argumentos que o autor defende numa determinada tese, numa resenha, num artigo, qual que é essa ordem cronológica que está ali o desenvolvimento e os argumentos do autor. Então, historicamente, essa habilidade 17, ela já é o calcanhar de Aquiles aqui da gente mesmo. Essa de número 6 também, né, inferir aqui o sentido de operadores discursivos ou de processos persuasivos, o que o autor utilizou para persuadir, então, o seu leitor. Esse foi um calcanhar de Aquiles também. Então, esse é o nosso resultado aqui da nossa diretoria. E outras habilidades que a gente observou também, que os alunos tiveram a maior dificuldade, é quando ele precisa selecionar dentro de um texto diversas informações para ele construir ali, então, um único conceito nas questões. Então, foram uma das habilidades que eles também tiveram um desempenho menor. Então, esse resultado está disponível para vocês também, o geral da diretoria e por unidade escolar, para fazer esse trabalho articulado agora, que foi a proposta da orientação, que é a proposta desta ATPC. Então, esse que sirva como assim um norteador de cada unidade escolar na hora de planejar mesmo as aulas e o trabalho aí em conjunto. Eu quero voltar agora para este material aqui, onde eu vou apresentar para vocês, então, as questões com menor desempenho do 9º e da 3ª série, e para a gente pensar, assim, o que de repente pode ter levado ao equívoco do aluno no momento de responder, então, essa questão. E para o 9º ano, vocês estão vendo aí a questão de número 25, onde o aluno ele tinha que, então, identificar as palavras aqui, que elas estavam na forma de no diminutivo. Então, dentre as opções que nós tínhamos aqui, né, eu vou colocar para vocês aqui as escolhas dos alunos. Vocês podem observar que a maioria colocou a letra A, né, porque aqui ele dá o conceito de favela. Então, ele diz que é o diminutivo, né? Que favela é uma palavra no diminutivo que se originou da palavra fava. E para assinalar, então, as alternativas, né? Presentes ali dentro, as que também, ambas, possuem palavras no diminutivo. Então, a grande maioria foi pela letra A, que é fanático e favelizar. Eles escolheram, talvez, essa escolha por conta do contexto do texto, né? Quando se diz favela. Então, favelizar, então aí é um verbo, né? Criado aí, derivado do substantivo favela. Eles, acredito que o aluno pensou dessa forma. E então, respondendo aí equivocadamente a alternativa que não condizia. Quando, na verdade, é mais um conhecimento de formação de palavra mesmo, né? Da morfologia, que o aluno não entendeu que as palavras joguete e saleta, né, são diminutivo, então.
E acredito que tenha sido isso o equívoco, e por conta do aluno sempre buscar também, muitas das vezes, a resposta no texto. Ele acredita que, dentre as alternativas, aquela que mais corresponde às palavras propostas no texto, então é aquela que está correta. Quando, na verdade, a comanda não era essa, era assinalar outras alternativas aqui que também apresentavam formas diminutivas. Então, essa questão 25 aqui foi a questão de menor desempenho do 9º ano, essa habilidade. E, para a 3ª série, como já foi apresentado para vocês, aqui está num tamanho menor, mas a gente também vai mandar esse material aí para a escola para vocês já têm consigo também, é essa, né, do poema do Oswald de Andrade, que eles também responderam, então, equivocadamente, né, a letra E, associando esse poema, então, a um versículo bíblico, né, por conta do desconhecimento mesmo do contexto do poema do Oswald de Andrade. O desconhecimento, muitas das vezes, que ele pertence, né, ao movimento modernista, onde tem outras características próprias do movimento, e o Oswald deixa muito claro nesse sentido. Então, isso daqui foi também assunto discutido na orientação técnica da semana passada, e aí agora, deixando claro a todos vocês e conversando sobre essa questão aqui, a intencionalidade de ter sido colocada no nosso simulado. Apesar de que, desde o ano passado, os alunos só vêm trabalhando com habilidades essenciais e o material Aprender Sempre, e é essa mesma orientação de trabalho. Vocês estão corretos quanto ao direcionamento para os alunos aí, né? Como a gente colocou essa questão aqui, é porque o SARESP, ele é elaborado dentro de uma matriz, ele tem uma matriz própria, né, com 40 habilidades, e também com questões, assim, de diversos níveis, e dentro de todo o contexto ali de conteúdo abordado no ensino médio. Então, como este conteúdo do modernismo é o conteúdo da 3ª série, e uma questão como essa é passível, sim, de cair no SARESP, que nós teremos ao final do ano. Então, intencionalmente, ela foi colocada aqui, mas muito compreensível o equívoco do aluno, né? Vocês não fiquem, assim, angustiados por conta desse resultado nesta questão aqui, porque já era esperado mesmo da gente, que para que o aluno observasse, ele entendesse que neste poema, Oswald de Andrade apresenta com irreverência a paisagem brasileira associada às cenas do cotidiano, precisa entender todo o contexto mesmo do movimento literário. Certo, gente? E uma outra também, que eles tiveram também o 2º menor desempenho, é sobre este poema aqui, que foi apresentado, então, para os alunos. Até este poema, ele caiu em das APs dos anos anteriores, né? E aí a questão que se pede para o aluno é que ele observe nos versos ainda, hoje os meus pobres versos perfumo, com os beijos santos da tua vinda. Então pergunta-se a repetição do advérbio ainda, né? O que ele expressa? O que a utilização deste advérbio, que dá sentido de tempo, ele expressa, então, dentro desta questão. Então, aí, vocês vão observar que aqui, em nível de diretoria, né, volto a falar, a maioria dos alunos responderam equivocadamente a letra E, que provoca o sentimento de desejo e saudade da sua amada. Então, eu me lembro, eu estava em sala de aula ainda quando esta questão aqui caiu em uma das APs, e fazendo a devolutiva, perguntei aos alunos o que os levou a responder a letra E, né? E eles justificaram com os últimos versos do poema, quando diz, e os pobres versos ainda em luto, com os beijos santos da despedida. E eles diziam, despedida, professora, isso é sentimento de saudade, está com saudade da amada, né? Mas aí eles precisariam prestar muita atenção no comando, e o comando está aqui, e o comando pede, então, o sentido da repetição do advérbio ainda.
esse advérbio de tempo. Então, correta a alternativa A, com 34% dos acertos, né, uma quantidade considerável também, que expressa, então, a duração prolongada do tempo em que o poeta perfuma os seus versos. Então, os alunos leram o poema na íntegra, né? E ele ficou, então, com o final, com os últimos versos ali que ficou na cabeça dele, devido à sua leitura, fazendo com que ele não se atentasse que o pedido da comanda era sobre a repetição do advérbio que ele precisaria observar no poema. Então, foi uma conversa que nós tivemos aqui, e com base na minha experiência já com essa mesma questão, então eu acredito ter sido isso que aconteceu. E aí agora, nesse processo mesmo, de fazer o trabalho, então, interdisciplinar lá nas unidades escolares, nesse processo agora de um trabalho conjunto com todas as áreas, né, de fazer aí essa recuperação, né, lembrando que a gente apresentou aqui o resultado da diretoria. Parou de compartilhar? Não. Pode deixar você, já. Pode partir daí, tudo bem. Então, agora, a proposta dessa TPC é mesmo esse trabalho, então, de entrelaçamento dessas habilidades e esse trabalho em conjunto aí com os colegas, no sentido de dividir o fardo, né, Jaque? Porque está muito pesado só para o professor de língua portuguesa arcar com esse resultado e recuperar esse resultado agora, sendo que a gente tem o quê? Exatamente 2 meses, né? A gente tem em torno aí, não temos 40 dias letivos para essas avaliações externas. Então, a gente está pedindo aí a ajuda dos nossos colegas para os nonos e terceiras séries, né? Lembrando, fazendo esse trabalho, para a gente poder recuperar isso e nós tenhamos um bom desempenho lá nas avaliações externas. Então, agora eu vou passar aí a palavra para a Jaqueline, que vai falar um pouco com vocês sobre essa abordagem também dentro do componente de arte. Jaque, a palavra está com vocês. Bom dia a todos. Estão me escutando? Bom dia, pessoal. Então, aproveitando o gancho da Josi, a nossa proposta é trazer, né, essa ajuda, tanto para linguagens quanto para matemática. Então, os outros componentes não vão sair do seu currículo, mas vão adaptá-lo para poder ajudar o português e a matemática. Acho que vocês já trabalharam em ATPC com o coordenador de vocês, mas hoje nós vamos estar dando essa orientação. Então, como arte, nós vamos pensar hoje como a arte vai poder contribuir com o componente da linguagem e com o componente da matemática. Então, nós temos aqui as habilidades de LP e matemática que podem ser trabalhadas com o componente arte. Só que antes de falar um pouquinho dessas habilidades que eu separei para vocês, nós vamos tomar como exemplo quem? Leonardo da Vinci. Da Vinci foi uma personalidade, né, uma figura muito importante no Renascimento. E pensando nele como pessoa, ele teve essa interdisciplinaridade, ele teve esse pensamento. O que ele fez? Ele não era só um pintor, ele não era só um escultor, ele trabalhava nas diferentes áreas. Olha, eu anotei aqui tanta coisa que ele foi, que eu preciso até ler. Ó, ele, como uma figura tão importante do Renascimento, ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, estudava anatomia humana, era escultor, arquiteto, poeta, músico, entre outras coisas que ele deve ter sido. Então, pense como Leonardo da Vinci. Ele poderia usar o quê? Anatomia, que ele tinha o conhecimento da anatomia humana que ele tanto estudava, para pintar ali os corpos nos seus quadros, por exemplo. Então, ele tinha essa interdisciplinaridade, ele conseguia trabalhar isso com todo o seu conhecimento. Então, pensando em Leonardo da Vinci, nós, como professores de arte, vamos ter que ter a mesma visão. Nós vamos ter que pensar no nosso componente, o que nós, professores de arte, vamos poder contribuir para o professor de língua portuguesa, para o professor de matemática, para ajudar nas aulas dele, para que os alunos tenham esse entendimento também de enxergar em outros componentes
essa mistura, né? Enxergar em artes, não só arte, mas ver ali, nossa, eu estou trabalhando uma geometria, eu estou trabalhando uma linguagem. Eles têm que ter esse entendimento, mas para eles terem, nós, como professores, temos que saber também. Começando por linguagens, né, por língua portuguesa, eu separei aqui 2 habilidades. Então, nós temos aqui a do 9º ano e temos a do 3º ano. São 2 habilidades que elas se conversam. E o professor aqui de arte vai poder trabalhar ela, é claro, no 9º ano e na 3ª série, mas com uma forma diferenciada, com um grau de dificuldade diferenciado. Então, o professor, a hora que for fazer aí a sua atividade, preparar a sua atividade, ela vai colocar um grau diferenciado. A proposta que eu trouxe para vocês em língua portuguesa é a produção de uma charge, né? A meninada gosta, presta atenção, só que nós, como professores de arte, não vamos pensar só na produção dela. Ah, ele vai escrever alguma coisa, vai fazer o desenho, e vai ter aquele humor, aquela ironia, e está pronta a atividade. Não, vamos pensar ela como um todo e ver um pouquinho também na parte de língua portuguesa. Então, eu coloquei aqui o conceito. Charge, aliando linguagem verbal e não verbal, as charges são mais do que piadas gráficas permeadas pelo humor e por uma fina ironia, através de textos e elementos visuais. Então, veja aí, textos e elementos visuais, já entra a arte visual na produção de desenho. As charges podem transmitir uma crítica política ou social bem-humorada. Então, é importante o quê? Que o professor de arte possa dizer ao seu aluno que aquela charge não surgiu do nada, né? Tem que ter um contexto, tem que ter uma história referente que o professor possa trazer para a sala de aula através de uma mídia ou de um jornal, de uma revista que seja, que tenha esse contexto histórico para saber que esse humor tirado da charge surgiu daquela história contada. Então, é importante que seja trabalhada isso também. Então, qual é a proposta? A proposta de aula sobre charge tem como objetivo analisar os aspectos linguísticos do gênero, bem como permitir que os alunos analisem o contexto político-social, elemento que geralmente está presente nos textos verbais e nas imagens. Dessa forma, os alunos estarão em contato não apenas com a visão burocrática do gênero, mas também com seus usos sociais. Analisadas diferentes imagens, os alunos poderão também criar suas próprias charges. Então, essa aqui que eu trouxe para vocês nesse contexto, né? Chegou o novo celular da moda, ou seja, será que ele está precisando de celular, né? Ou é mais um novo celular? Temos que pensar nisso e transmitir para os nossos alunos. O que nós vamos trabalhar aqui em arte? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ou seja, essa imagem que nós trazemos aqui da linguagem verbal, ela está na escrita. Aviso: proibida a utilização de celular nesta área. Ou seja, nós temos aqui essa proibição. Tem algum problema? Não? Desculpa, gente. Tá passando certinho, Josi? Temos aqui proibida a utilização de celular. Então, a gente está olhando para essa imagem como uma linguagem verbal. Através do quê? Da informação, através das palavras. Então, a linguagem verbal. A comunicação é o processo de troca de informações entre um emissor e um receptor. Um dos aspectos que pode interferir nesse processo é o código a ser utilizado, que deve ser entendível para ambos. Então, quando a gente olha aqui na palavra, na imagem, o que a gente pensa? Na escrita, tá bom? Essa é a linguagem verbal. E a linguagem não verbal? O que nós temos aqui? A simbologia. A linguagem não verbal é aquilo que a gente olha e já sabe o que a imagem está passando. No caso aqui, nós temos o semáforo vermelho. Quando a gente olha para esse semáforo, o que a gente imagina, pessoal? Que nós temos que parar. Então, nós podemos trabalhar isso com o nosso aluno, com essa linguagem não verbal, né? O parar no sentido de saber o que a imagem está passando para a gente. Isso pode ser trabalhado quando nós fazemos a charge. Aqui eu coloquei 2 imagens. A primeira trabalhando a linguagem verbal, em um texto misto. Texto misto por quê? Vocês podem explicar aí para os alunos que o texto é misto, porque temos desenho e temos a escrita.
E a outra imagem de linguagem não verbal seria uma imagem que já fala por si só. Ou seja, nós temos aqui ó, as usinas, né, transmitindo a poluição e a natureza correndo. Só de olhar para a imagem, a gente já sabe o que ela transmite. Então, pensando nisso, nós podemos trabalhar isso com os nossos alunos antes de trabalhar a construção da charge em si, que é o desenho, que é a escrita, que é o colorir da charge. Então, nós pensamos aí nesse componente ajudando língua portuguesa, nós pensamos o quê? Nessa construção, trabalhando a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá bom? A atividade aqui, eu coloquei ela produzida para vocês, mas nada impede que vocês façam aí, o professor de arte faça o seu próprio plano de aula. Então, esse material que vai ser mandado para vocês vai essa produção de charge, que tem aí a contextualização, então o professor vai apresentar notícias, reportagens, fatos históricos, através de mídias sociais, para que os alunos possam analisar o contexto político-social correspondente e criar uma charge de autoria, para ele saber que a charge ela não vem do nada, ela tem um significado, né? E daí eu coloquei aqui o material utilizado e o como fazer, tá bom? Então, assim, em relação à língua portuguesa, será essa produção de charge. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com o professor de arte na parte da matemática. Eu também trouxe aqui habilidades de matemática, né, que foram trabalhadas aí no nosso simulado do Saresp, eu coloquei do 9º ano e da 3ª série. Então, são duas habilidades que elas também se conversam, são duas habilidades que podem ser trabalhadas a mesma atividade, porém com o seu grau de dificuldade. A primeira aqui do 9º ano, a gente vê aqui, ó, reconhecer círculos e circunferências. Poxa, círculos, circunferências, nós trabalhamos tanto isso em arte, né, então vamos dar essa ajuda para a matemática. Da 3ª série aqui também, ó, caracterizar os polígonos, né, inscritos e circunscritos em circunferências. Então, as nossas figuras geométricas que nós tanto trabalhamos, podemos identificá-la aí na habilidade de matemática. A proposta que eu trouxe é a construção de uma mandala, né? A gente sempre trabalha a mandala com os alunos, só que a gente tem aquele hábito, às vezes, de só passar o conceito da mandala e já levar ela, né, imprimir a mandala, entregar para os alunos, para que eles possam fazer a coloração. Então, vamos pensar de uma forma inversa, vamos pensar na construção, na base da mandala, na base do desenho, que pode ser usado aí o quê? As formas geométricas, o círculo. A mandala, originalmente, é um círculo. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. A mandala é originalmente um círculo que contém em seu interior desenhos de formas geométricas, figuras humanas e cores variadas. São encontradas em religiões como o budismo e o hinduísmo, bem como na cultura de tribos indígenas norte-americanas. A palavra mandala significa círculo em sânscrito e é considerada como um símbolo de cura e espiritualidade. Para os hinduístas e budistas, a mandala ajuda na concentração da prática meditativa e é comum encontrá-la nos templos dessa religião. Então, vocês podem trabalhar aí o conceito da mandala, de onde vem, a sua origem, trabalhar as formas geométricas e trabalhar a sua base. Para isso, nós vamos utilizar o que, pessoal? A geometria. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas eu, professor de arte, vou ter que trabalhar a geometria? É claro que esse conteúdo a ser trabalhado é com o grau de dificuldade em relação ao 9º e à 3ª série, mas também é relacionado àquilo que o professor sabe, ao seu conhecimento, né? Então, a gente não vai passar nada além, mas aquilo que sabe pode ser contribuído sim na matemática, porque você pode trabalhar com o professor, com o aluno aí, a definição de circunferências, a definição de círculo. Vocês podem apresentar os elementos como um raio, ou seja, você pode dar aí a medida de um raio e pedir, através daquele raio, para que o aluno trace a circunferência, para que ele tenha a base da mandala, né? Pode mostrar nesse raio as cordas, o diâmetro, o comprimento, que nada mais é do que a medida aí da própria circunferência, que vai ser feita a mandala. Pode mostrar onde fica o arco da mandala, né, na geometria, o setor circular,
Pessoal, eu nem coloquei aqui as fórmulas, porque pode ser trabalhada fórmulas também. Então, se o professor tem essa habilidade, se ele tem esse conhecimento, ele pode trabalhar até as fórmulas com os alunos, tá bom? Mas eu coloquei aqui mais mesmo, geometricamente falando, na figura em si. Então, aqui também um ângulo, a coroa circular. E a atividade que a gente vai fazer é a produção da mandala desde a sua base. Então, eu coloquei aí o material a ser utilizado, o como fazer. Vocês vão pedir para eles desenharem dentro da mandala formas geométricas. E, além disso, vocês podem trabalhar com ele. Como vocês podem ver aqui a figura do meio, nós temos figuras geométricas. Vocês podem trabalhar também o que está inscrito e o que está circunscrito, ou seja, o quadrado está inscrito na circunferência, a circunferência está circunscrita em relação ao quadrado. Podem trabalhar a simetria, porque a mandala ela é simétrica, ou seja, o desenho de um lado é igual ao desenho do outro lado. Vocês podem trabalhar isso também, pode estar abordando isso. E para finalizar, que a arte é o colorir também, né? Nós podemos fazer aí a coloração final da mandala e ficar bem bonito, bem alegre. Vocês podem fazer mural e pode fazer o aluno compreender que na aula de arte não é só, eu falo, né, não é só o pintar, recortar e colar, porque muita gente ainda tem esse hábito, tem essa mensagem de pintar, recortar e colar. Nós temos que desmistificar isso, saber que a arte ela vai muito mais além. Ela vai além da história, né? Temos aí a história da arte, podemos contribuir nos outros componentes, como foi mostrado aqui na matemática e no português. Então, isso para nós, professores de arte, é muito relevante e muito importante também, dar esse valor, tá bom? Eu vou deixar aqui também dicas de 2 sites que vocês podem trabalhar na construção da mandala e pode trabalhar também aí nessa parte da geometria, se o professor quiser se inteirar um pouco mais sobre a geometria, também tem esse site, esse vídeo no YouTube, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês, professores de arte. Se vocês precisarem de ajuda para fazer o planejamento em relação à matemática e português, pode entrar em contato comigo através do grupo, será muito bem-vindo, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a PCNP de inglês, Paula, que ela vai dar continuidade também nesses componentes aí que nós estamos ajudando. Até mais. Oi. Chegamos. Tudo bem, gente? Agora eu vou falar com a galera do inglês. Amores, entendo que para o pessoal de inglês, vocês me avisem se está compartilhando, estou tentando aqui, tá bom? Quando a gente entende assim, o pessoal, a gente ouviu, né? Inglês vai precisar dar um apoio aí para a matemática, né? A gente fez letras, concordam? Fizemos letras, né? Como que se a gente faz letras, eu falo por mim, se eu fiz letras é porque eu não gosto muito da matemática, né? Mas a gente consegue, tá bom? Só vou pedir um auxílio aqui para a Josi, que eu acho que fiz uma caquinha, Josi, eu não estou conseguindo. Eu acho que eu compartilhei de um jeito errado. Vê também se tá ok. Tá. Então, assim, estudando as habilidades, foi possível perceber, sim, que inglês consegue ajudar a matemática. Nós conseguimos, tá? Já está compartilhando ou eu vou aqui? Essas internet. Eu gostaria. Aí, ok? Então, vamos lá. Mas antes de começar, eu queria falar assim para vocês. Que o que você pode fazer para ajudar os outros componentes? Falando aqui de matemática, né? Nós, professores, aos poucos, nós estamos sendo formados
para esse novo ensino médio. Nós vamos vivenciá-lo o ano que vem, né? Então, nós estamos sendo preparados para isso, né? E é muito importante, pois já vamos preparando o estudante para o ano que vem, né? A matemática e a língua portuguesa está, sim, presente nas outras áreas, né? Nós precisamos falar a mesma língua na escola para conseguirmos avanços, né? E nós comentamos isso, nós tratamos isso na última reunião com os PCs, né? Temos que tornar as aulas mais atrativas para que o estudante queira estudar. Eu tenho que deixar a minha aula mais atrativa, eu tenho que fazer com que o aluno sinta vontade de assistir às minhas aulas. Isso é possível, a gente consegue. Tá? A gente consegue fazer o aluno voltar para a escola e ajudá-lo a permanecer. O seu aluno precisa querer ser seu aluno. Ele tem que gostar da sua área, porque você é o melhor. Você tem que querer ser o melhor professor. Tá? E a gente consegue. A gente consegue. Indo lá para a habilidade de matemática, nono ano. Olha só. Reconhecer as diferentes representações de um número racional. Ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a gente já para aí, né? Onde em inglês vai entrar aqui nesse 1/4? Olha lá. Horas, relógio. Os professores de inglês, nós estamos... a gente sempre trabalha. Em qualquer série a gente consegue trabalhar. E a gente foca sempre nas horas, minutos e segundos. Não é, professores? Se vocês sentirem a necessidade de me interromper, fica à vontade, tá? Então, horas, minutos e segundos é o normal, é o que a gente sempre trabalha. Mas só que nós também conseguimos apoiar o professor de matemática nos números racionais, os números no geral, porcentagem e quadrante. Tudo bem, para eu conseguir entender isso, eu tive sim que sentar um pouquinho com a Carla, com a Silvia, com o Jonathan, para ter esse auxílio, né? Porque eu confesso que eu sou travada na matemática, tá? Eu entendo de saldo negativo ou positivo lá na conta bancária, né? Resto, a gente tem que pensar um pouco mais. Então, profs, quando nós trabalhamos com o nosso aluno a quarter past, a half past, a matemática entra aí. De que forma? Olha lá. Se eu mostrar para o meu aluno que cada quarter é formada de 15 minutos, tá vendo? Eu posso mostrar para ele também que é o mesmo de 25%, não é? É o mesmo, e a tradução de aquário, o que é? É 1/4, não é 1/4 de hora? Então, se 1/4 de hora está aqui representado dessa forma, se eu for mais assim, induzir meu aluno, você sabia que 1/4 de hora é o mesmo que 25%? Você acha que o aluno não consegue responder essa questão? Se ele entender o que é 1/4 de hora, ele identifica a resposta aí, tá? Isso não é difícil, porque a gente vai falando, vai apresentando a nossa aula, e quando a gente vê, a gente já mostrou para ele o que é 1/4 de hora, o que é a half, né? O que mais? Olha aqui. Eu consigo trabalhar ângulos, não consigo? 1/4 de hora é o mesmo, olha ali, eu posso mostrar um ângulo de 90 graus para o meu aluno. Eu posso mostrar para ele, ó, quando eu divido esse relógio, eu vou voltar aqui. Quando eu divido ele com cada quarter, eu estou mostrando o quê? Eu estou trabalhando o quê? Aqui, quadrante. Corre lá no professor de matemática, vê se eu consigo, se é isso aqui mesmo.
E quadrante foi uma questão, agora eu não vou conseguir lembrar, Carla, eu tô longe da Carla, longe da Silvia, mas eu gostaria que os professores de matemática, se vocês puderem perguntar para eles, qual foi a questão de matemática que caiu sobre quadrante, e eles tiveram um pouco de dificuldade de responder a nível de diretoria, tá? Então, olha lá, se eu mostrar para ele a questão de que eu posso dividir o meu relógio, o quadrante, eu posso mostrar que cada quadrante é composto por 1/4 de hora, não é? Cada 1/4, 25%, né? Dentro de cada quadrante, 90 graus. No primeiro reloginho aqui em cima, ó, eu estou mostrando o quê? Que aqui está formando um ângulo de 180 graus, né? Na pergunta dizia lá que se meu aluno percorresse um caminho sentido horário, em qual quadrante estaria o ângulo de 120 graus, né? Então, se eu entender que aqui, ó, nesse reloginho de baixo aqui, que nesse ângulo aqui eu formo um ângulo de 90 graus, então, se cada quadrante corresponde a 90 graus, eu entendo que 120 graus vai estar no segundo quadrante. Segundo quadrante, se eu contar ele no sentido horário. Se eu contar sentido anti-horário, aí ele está em outro quadrante, que aí a gente já vai entrar lá na matemática, essa questão de anti-horário, sentido horário. Se eu trabalhar mais essa questão de anti-horário e horário, eu já vou entrar em seno e cosseno. Então, assim, com o relógio, a gente consegue ajudar muito a matemática e, assim, e é uma coisa que os nossos alunos, no caso do relógio aqui, eles estão mais para o lado do relógio digital. Então, eles podem ter alguma dificuldade no relógio aqui, né? Então, o que mais que eu posso mostrar aqui? Ao invés de você colocar os números, você pode colocar os números como malabarismo romano, né? O que mais eu posso trabalhar nos quadrantes? E lembrar o aluno que... Deixa eu mostrar aqui. Então, vou voltar aqui um pouquinho aqui. Mostrar para o aluno que 25 é o mesmo que 35. Então, 25 para alguma hora inteira. Aí é a mesma coisa que o número 35, mostrar isso para o aluno, tá bom? Existem, então, nesse momento, essa ajuda que o inglês pode dar para a matemática, tá? E eu só separei um exercício do Enem de 2013, né? Olha para vocês verem como que não é impossível a nossa ajuda. Camille gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de extensão, localizada perto da casa. Muito bem, a praça está aí, enfim. Vamos ver o que está pedindo lá o exercício. Em uma tarde, Camila caminhou 4.125 no sentido anti-horário e parou. Mas como assim? Eu vou ficar ensinando o sentido anti-horário e horário? Isso é tão comum no nosso dia a dia, gente. Quando a gente vai tomar banho, a gente abre o registro sentido anti-horário e a gente fecha sentido horário, né? Então, é algo do nosso dia a dia já. Bom, mas enfim, a Camille caminhou 4.125 metros. Tá, eu sei que a praça possui uma extensão de 500 metros, né? Então, aí eu já sei que ela vai dar 8 voltas, né? E o que eu faço com 125? Eu divido lá, 500 dividido por 4, né? Olha lá os quadrantes de novo. E aí eu chego, a resposta aí é próximo à padaria. Essa seria a resposta. Tudo bem. A inglês ajuda, vocês podem ter certeza, se a gente trabalhar horário, o relógio, mostrar para o aluno, dividir aquele relógio em quadrantes, mostrar que cada 1/4 é 25%. Eu tenho certeza que o aluno consegue resolver esse exercício aí com a nossa ajuda, tá bom, teachers? O que mais agora? E tem a outra aqui, uma outra habilidade do SARES terceira série, interpretar e construir tabelas e gráficos.
de frequências a partir de dados obtidos em uma pesquisa, em pesquisas por amostras estatísticas. Aí aqui tem uma a atividade, né? E tabela, como que o inglês pode ajudar? Gráficos e tabelas, aí é bem mais fácil, né, gente, trabalhar com eles, e é de suma importância. Não me enganando, esse exercício aqui, acho que ele teve em torno de 30% de acertos, tá bom? Com gráficos e tabelas. É importante a gente trabalhar também. Por que trabalhar? Porque ela trabalha em interpretação e construção de dados, identifica padrões, a visualização é mais rápida, é mais atrativa, né? E algumas dicas aí, sugestões de como a gente montar gráficos, tabelas, enfim, a gente pode utilizar os aniversariantes ali da sala, números de alunos por sala, quantas salas tem na escola, né? Esportes preferidos, filmes, os seus gêneros, assim como também músicas e livros, né? Gêneros, alimentos preferidos, aceitação da merenda na escola e outras dicas que acredito que se a gente lançar isso para eles, para os nossos estudantes, eles vão fazer mais sugestões ainda, né? Então, relógio e tabelas são temas interessantíssimos de trabalhar em sala de aula e temas que eles gostam bastante por experiência própria, tá? Isso é nossa ajuda com relação à matemática. E LP? Acho que alguém abriu. Nada, retorno aqui para mim. Muito obrigada. Agora, profs de inglês com LP é muito mais tranquilo, né? Porque agora aí a gente está na nossa área, então é mais fácil trabalhar, né? Viu, PC? Lembra quando a gente se reunia por área, né? Por disciplina, aí o professor de inglês, né? O PC falava, vamos sentar próximos das suas disciplinas, tal, suas áreas, né? O professor de inglês, na maioria das vezes, finge que não é com ele, e fica lá assim meio, não sei para que grupo eu vou, né? Professor de inglês, você tem para que grupo ir agora? Não tem como falar que não tem como ajudar, tá bom? A nossa ajuda é em LP. Aqui é uma habilidade do nono ano, que nós podemos trabalhar sim em todas as séries. Identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto. Olha que delícia. Que professor de inglês que nunca trabalhou receita? É maravilhoso, é uma delícia. Eles começam, parece que, sentir o sabor do produto ali, do que vai ser feito na receita ali em sala de aula. Eles já vão falando para a gente que sabor que tem, como que fica, se fizeram, se vão fazer. Para começar uma atividade dessa, aqui eu coloquei imagens, né? Você pode tirar as imagens, deixa só o texto, perguntar para o aluno se ele conhece, se ele lembra, se ele sabe desse gênero, desse assunto, do que está sendo tratado. Sempre primeiro buscar do seu estudante se ele já conhece, se ele já viu, se ele já ouviu. Seria interessante também você levar a receita em forma de áudio, para ele identificar, será que ele reconhece aquele áudio, algumas informações ali? Depois desse áudio, apresentar a receita sem as imagens. Tira as imagens, só como forma de texto. Depois, na outra, acrescentando as imagens, né? Então, assim, é legal você apresentar essa atividade de receita de uma forma assim, você vai perceber os níveis de dificuldade, né? Vai colocando dificuldades nessa receita. Você pode também tirar os verbos, né? Pedir para colocar do lado as informações dos verbos, pedir para ele localizar, acrescentar os verbos ali que precisam, né? E com certeza ali tratando também dos ingredientes, meio, os números, nesse caso aí não tem 1/4 de xícara, né? Mas se tivesse, o aluno já ia identificar também o que é 1/4 de xícara vamos supor, de óleo numa receita com 1/4
lá da hora, do relógio, né? Trabalhar junto, enfim. Ou você pode pedir também para o seu aluno finalizar essa atividade fazendo mão na massa mesmo, fazendo atividade na casa. Eles amam o TikTok. Por que ele não faz no TikTok e manda para você? Como execução, né? Mão na massa da atividade. E eu tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? O que mais? Aí. Então, a habilidade lá, qual era? Identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto. Se ele entendeu, se ele já consegue fazer essa habilidade, ele consegue resolver o exercício. O texto foi produzido para quê? Então, ele identifica por que foi produzido esse texto, né? Vamos ver aqui. E outra habilidade também, inserir informação pressuposta ou subentendida em um texto com base na sua compreensão global. Tenho certeza que vocês já se identificaram aí nesses textinhos, que vocês já sabem de onde eu tirei, né? Tanto o primeiro, a leitura ali do anúncio ali do apartamento, né? E a outra lá, o comentário do jornal, né? Enfim, essa é uma ajuda que o inglês pode oferecer, tanto para português quanto para matemática. Espero que tenham gostado. Foi preparado com carinho. E deixa eu compartilhar agora. Ok? É a ajuda que inglês pode oferecer para vocês de matemática e ILP. Matemática não está ouvindo agora, né? Mas conseguimos sim ajudar matemática nesses poucos dias que ainda restam, né? Deixo aqui meu abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado. E se os professores de inglês precisarem de mais alguma ajuda, estou aqui, tá bom? Para que precisar. Passo a palavra agora para a Josi. Obrigada, Paula, Jaque, Letícia. Obrigada a todos que estão aqui presentes com a gente nessa manhã. Então, nós vamos deixar agora aberta a palavra também para algumas dúvidas, né, que possam surgir. Então, desde o projeto inicial que foi colocado pela Letícia, projeto Hora da Leitura, que vocês estão sabendo, né, aí que já foi passado para os gestores, para os coordenadores. Então, nós estamos aqui para eventuais dúvidas, certo? Só pedir a palavra e nós estamos aqui. Tudo bem? Então, e não havendo dúvidas, não havendo nenhuma colocação a respeito da formação de hoje, a gente também deixa vocês já agora com as demandas da escola também e damos aqui essa manhã essa formação por encerrada. Tudo bem? Uma excelente manhã a todos, uma excelente tarde. Deus os abençoe imensamente. As meninas querem fazer alguma colocação? Eu queria agradecer também, né? Espero que vocês tenham compreendido aí a nossa proposta de estar ajudando LP e matemática, e qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição. E obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, pessoal. Até mais.